A história é conhecida por todos que conhecem a palavra de Deus e até por aqueles que simplesmente admiram a palavra de Deus. Dois exércitos se enfrentando. Naturalmente, um exército envia um representante, em casos como esse, para que esse representante lute com o outro representante e assim exista menos morte na batalha que indica ser muito violenta. O Saul era o rei na época. O Saul era conhecido por ser um homem alto e que manuseava muito bem a espada. O Saul não tinha nenhum tipo de dificuldade em lutar. O Saul é conhecido como ser um homem muito ágil, e os filhos dele também. Então, nesse cenário, o mais esperado é que o rei e a pessoa mais capacitada se coloque à disposição para lutar uma batalha decisiva. Mas isso não estava acontecendo. Pelo contrário, o representante do outro exército, o exército filisteu, representado por um homem muito grande, muito forte e muito conhecido por ser vencedor em suas batalhas, esse Golias descia uma colina, ficava no campo entre os exércitos e ficava desafiando o exército de Saul, o exército de Israel. Ele ficou 40 dias dizendo que Saul e aqueles homens não teriam condição de enfrentá-lo. 40 dias dizendo que tudo aquilo era ineficaz para derrotá-lo. O Saul errou demais. O Saul é lembrado pelos erros. O Saul é caracterizado pelas suas falhas. Mas ele também acertou. Ele também teve flashes de momentos bons. Igual eu e você. A nossa vida às vezes fica marcada por um erro. Ou por erros. Talvez você que acompanhou a Copa do Mundo de 94, eu era muito novo na época. O Roberto Baggio errou um pênalti na final da Copa. Eu sempre achei que o Roberto Baggio era ruim de bola. Mas depois eu fui descobrir que ele era o melhor jogador da época. Mas foi marcado por um erro. O Michael Jordan diz que errou mais pontos decisivos do que acertou pontos decisivos. Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história. Nós temos momentos de glória, mas também temos momentos de fracasso. E geralmente, se a glória não for maior do que o fracasso, nós vamos ser lembrados pelo fracasso. As pessoas vão lembrar da nossa pior parte. As pessoas vão lembrar da nossa pior versão. É por isso que quando erramos, é bom logo se movimentar para o próximo passo de acerto. Caso contrário, as pessoas vão nos emoldurar em um lugar de derrotados, de fracassados ou de coisas do tipo. O Saul errou muito, mas nessa passagem especificamente ele me ensina como pastor, ele me ensina como líder, ele me ensina como um homem que quer colocar outros na linha de batalha. O fato é que o Saul estava acostumado a ser elogiado. O Saul estava acostumado a ouvir muitos elogios. Só que ele ficou 40 dias ouvindo coisas que não eram boas. Ouvindo que ele não podia, ouvindo que ele era fraco, ouvindo que eles não tinham condições. Irmãos, 40 dias ouvindo que você não é o que você diz ser, muda a sua realidade. 40 dias em um cenário de pessimismo, te faz ser pessimista. 40 dias em um ambiente de traição, te faz ser traidor.
40 dias em um ambiente de calúnia te transforma em um caluniador. 40 dias ouvindo que você não é forte faz você se sentir fraco, ainda que você tenha um histórico de vencedor. 40 dias ouvindo que você perdeu a sua família faz você acreditar que você perdeu a sua família. 40 dias ouvindo que acabou faz você acreditar que acabou. É por isso que nós temos que ter sensibilidade espiritual para identificar os ambientes aonde estamos inseridos. Tem muito ambiente que está nos fazendo desistir de ser o que Deus já nos disse que somos. Tem muito ambiente que nos insere, que nos preenche, que nos deixa cheios de pensamentos, de ideias, de olhares e de ações que nós não deveríamos ter, mas faz tão parte do nosso dia a dia que acaba se transformando na nossa característica principal. Um homem conseguiu amedrontar um exército porque 40 dias ele disse que eles eram fracos. Talvez você está aqui amedrontado porque tem muito tempo que você está ouvindo que não vai dar certo. Tem muito tempo que você está ouvindo que as coisas não podem mais ser como eram. Tem muito tempo que você está ouvindo que não dá mais para liderar como você liderou, que não dá mais para empreender como você empreendeu, que não dá mais para ser feliz como você já foi. 40 dias, ou mais, ou anos, ou décadas. E você chega aqui desanimado. Quantos aqui do esporte talvez lidaram com uma lesão, como eu já lidei? E você vai no médico e o cara fala, não tem mais jeito de você andar, não tem mais jeito de você levantar a perna. Eu já ouvi isso. Fiquei 1 ano sem dobrar o meu joelho. A cabeça da gente entra num parafuso, a cabeça da gente entra num lugar de paranoia, de desespero. Às vezes vocês me vêm correndo e ficam, nossa, correu tantos quilômetros, para mim a vitória correu primeiro, porque eu fiquei 1 ano sem conseguir fazer isso aqui. Os outros eu celebro, mas para quem imaginou que não ia mais fazer isso, talvez você ouviu que não tinha mais jeito de andar, que não tinha mais jeito de levantar o braço. E ainda está nessa, de que não consegue andar, de que não consegue levantar o braço. Tome cuidado com os ambientes. Nunca abrace uma voz de pessimismo como sendo a principal voz para a sua vida. Nunca abrace um diagnóstico antes da palavra final de Deus. Eu não desprezo quem estudou, mas eu valorizo quem criou toda a ciência.